Glória seja dada ao nome do Senhor. Só Ele toda honra e toda glória. Amém? Mateus capítulo 25. Vamos ler 13 versículos da palavra do Senhor. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: obrigado, irmão, dei um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço. Versículo 13: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aleluia. Pai Santo, Todo-Poderoso, nós cremos na Tua Palavra, e eu quero aqui, Senhor, pedir que o Senhor esteja me usando com a Tua graça e com a Tua misericórdia. A Tua Palavra é pura, é verdadeira, é santa, é poderosa, e nós somos vasos de barro. Nós precisamos da unção do Teu Espírito Santo. Nós precisamos da capacitação do Senhor para transmitir, Pai, aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração sobre esta palavra. Que nós todos possamos sair daqui, Deus, consciente que o Senhor falou aos nossos corações, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A essência do óleo. Esse é o tema da nossa palavra nesta noite, amém? A essência do óleo. O último versículo, Jesus traz um alerta: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nós estamos aguardando o noivo, amém? Nós estamos aguardando Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja. E aqui nesse texto Jesus traz uma comparação sobre um casamento que acontecia naquela época, aquele contexto onde 10 virgens esperavam o noivo na chegada dele, ali com as suas lamparinas, fazia aquela cerimônia, aquela festa. Ele trouxe esse contexto simplesmente para falar para nós: vigiai. Nós precisamos vigiar, porque o noivo, no contexto, demorou um pouquinho para chegar, e quando ele demora para chegar, uma daquelas virgens, segundo a palavra, elas não levaram consigo óleo suficiente, e pelo noivo demorar, o óleo delas acabaram. E a Bíblia diz que todas elas adormeceram. Mas quando gritaram: o noivo está chegando, todas se levantaram. Mas as que estavam despreparadas, a Bíblia diz que elas pediram que as outras dessem para ela um pouco do seu azeite ou do seu óleo, porque o azeite que elas tinham na lamparina não daria para fazer aquela festa ou aquela cerimônia. E Jesus usa esse contexto simplesmente para dizer para nós: olha, um dia eu vou voltar, e nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas, ou vigiando a todo tempo, guardando a sua palavra no coração, amando o próximo como a nós mesmos, e amando a Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus fala para nós: vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, Ele está dizendo para nós ficarmos preparados. E esse óleo, eu posso assim trazer algumas comparações.
tem uma essência, tem um significado para nós. Aquelas mulheres, aquelas 5 virgens, elas não tinham óleo. E sem o óleo, a lamparina não poderia estar acesa. O que Jesus está dizendo para nós? Se vocês também não tiverem o compromisso com a minha palavra, vocês também vão ficar apagados. Quando eu chegar, vocês vão estar desapercebidos, fazendo as coisas da vida, se importando somente com aquilo que você quer, e aí o noivo vai vir e vai pegar você desapercebido. Essa palavra também nos mostra que nós devemos nos unir ao amor de Cristo, amar a Cristo, amar, fazer como Ele fez. Várias coisas nós podemos aprender aqui nesse texto. Eu quero trazer aqui 3 comparações. E a primeira delas é o óleo representa a palavra em nós. Diga comigo, a palavra em nós. Se nós deixarmos de lado a palavra, se nós deixarmos de meditar nas Sagradas Escrituras, nós não vamos compreender o contexto que nós estamos vivendo. Nós não vamos compreender nada daquilo que está acontecendo à nossa volta. E nós podemos desanimar. Por que nós podemos desanimar? Porque no mundo nós teremos lutas e aflições, a palavra diz. E nós precisamos estar alinhados com a palavra, conhecendo aquilo que a palavra nos ensina, para que nós possamos alcançar a vitória. Ou melhor, que nós possamos encontrar o noivo. O noivo está vindo. Jesus, ele prometeu, eu vou ao Pai, mas um dia eu voltarei para buscar, para que vocês estejam comigo, onde eu estiver, vocês estejam também. Então é preciso nós estarmos alinhados com esta palavra. Sem óleo a lâmpada apaga, sem a palavra a vida se perde. Se você não tem óleo na lâmpada, ali o contexto daquele casamento, as lâmpadas apagavam. Se você não tem a palavra no seu coração, você se perde pelo caminho, você não consegue compreender aquilo que está acontecendo. Então nós precisamos manter esta palavra na nossa mente, nós precisamos entender a palavra e guardar no nosso coração. O óleo é o Espírito Santo que nos leva a conhecer a palavra de Deus. Então se você tem o Espírito Santo no seu coração, esse mesmo Espírito, ele vai fazer você entender a palavra de Deus. Porque se nós não entendemos a palavra, nós não suportamos os desafios, as afrontas, as dificuldades, os vendavais, nós não vamos conseguir suportar. Só suporta aqueles que têm convicção do seu chamado, sim ou não? Só suporta aqueles que têm convicção de que Jesus voltará. E Ele mesmo diz na sua palavra, olha, se perseguiram a mim que sou seu mestre, quanto mais vocês que são meus discípulos. Então, nós temos que estar preparados para o que der e vier, e nunca desanimar, nunca olhar para trás, mas sempre acreditar, eu tenho um alvo, eu vou encontrar o noivo, aleluia. Então não vou deixar a palavra apagar do meu coração, eu vou continuar lendo a palavra, meditando na palavra, guardando a palavra, ministrando a palavra tem que ser o alvo dos seus pensamentos todos os dias. Nós temos que permitir que o Espírito Santo nos ensine a sua palavra. Não permita que falte o óleo na sua vida. Sem ele você anda no escuro, longe da palavra. A palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas. E a palavra do Senhor diz lá no Salmo 119, versículo 105, que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então se você tem a palavra no seu coração, é a mesma coisa que você tivesse óleo na sua lamparina e você vai permanecer aceso. Amém? Você vai permanecer brilhando. Se o noivo chegar, você vai encontrar ele, ele vai te encontrar e você vai entrar para a festa, aleluia, desse casamento que nós estamos esperando. Mas para isso, nós precisamos manter as nossas lamparinas acesas. Cuidado, para que o mundo não tire de você a essência do óleo. O mundo está aí, as percepções são grandes, as lutas são grandes, as batalhas são grandes, e o mundo está sempre seduzindo nós. O mundo, o sistema, ele seduz nós. Então nós precisamos olhar para a palavra, porque quando nós lemos, nós entendemos, nós guardamos, nada nos seduz, nada nos tira do foco. Podemos até suportar os ventos. O vento pode até bater na nossa casa, como diz aquela passagem da palavra do Senhor, que as 2 casas receberam o vento, tanto a casa que estava sobre a rocha e a casa que estava sobre a areia. As 2 receberam o vento, mas a que estava na rocha não caiu.
Então, se nós estamos na palavra, e a palavra é Cristo, e a palavra é a rocha, nós vamos permanecer até o fim, aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, aleluia. Isto, você crê nisso ou não? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Outra palavra lá em Salmos 18, versículo 28, diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graça a luz, vemos a luz. Graças à luz de Cristo, nós podemos também andar na luz de Cristo. Então, se nós mantermos este compromisso de conhecer a palavra do Senhor e vivermos desta palavra, nós nunca vamos andar no escuro. Nós sempre vamos estar iluminados, porque a palavra, ela nos ilumina, ela nos direciona, aleluia. É por isso que Jesus disse aqui, ó, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que Cristo vai voltar. Mantenham-se firmes na minha palavra. É o primeiro pensamento, a primeira lição que eu tiro desse texto. Em segundo lugar, nós aprendemos que esse óleo também pode representar, e com certeza representa, o amor de Cristo em nós. Vivermos o amor de Cristo, fazer aquilo que Cristo fez. Se a essência do óleo se vai, o amor de Cristo se esfria em você. Se você não tem o amor de Cristo no coração, se você não tem a chama do Espírito, se você não tem a palavra, o amor de Cristo se esfria em você. Você só vai conseguir se manter aceso se você guardar a palavra, porque a palavra é o alicerce, aleluia, para que você enfrente as dificuldades e você possa exalar o amor de Cristo. Nós temos que amar como Cristo amou, aleluia. A chama só fica acesa se nós mantermos cheios desse óleo, aleluia, cheio do óleo do amor de Cristo. Como Cristo nos amou. Como é que Cristo nos amou? Quando eu falo para nós mantermos este amor de Cristo, é nós amar como Cristo amou. Como que Cristo nos amou? A palavra de Deus diz que Cristo, por nos amar, Ele desceu, Ele despiu da sua glória, Ele desceu, se fez um de nós, Ele se fez humano, Ele se despiu de toda a sua glória, para que eu e você pudéssemos ter esse prazer de sermos chamados filhos, para que nós possamos ter esse prazer de dizer: um dia eu vou encontrar com o noivo, aleluia, um dia eu vou entrar nesse casamento, e para isso as nossas lâmpadas têm que estar acesa, e para estar acesa você tem que ter o óleo querido da palavra, o óleo do amor de Cristo no seu coração. O amor não pode faltar. É com o amor de Cristo que nós suportamos. É com o amor de Cristo que nós amamos até os nossos inimigos. Se não for com o amor de Cristo, você não consegue. Você desanima pelo caminho, você fica pela beira do caminho. Mas Jesus nos chama para andar no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Nós precisamos andar nesse caminho, aleluia. Quanto de nós estamos entregando para aqueles que ainda não conhecem a Jesus? Nós dizemos que Jesus, Ele despiu da sua glória, para que eu e você pudéssemos ter o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Quanto de nós estamos entregando para que as pessoas conheçam Jesus? Fica essa pergunta, responda no seu coração. Quanto você tem entregado de si mesmo para que outras pessoas se acheguem a Cristo e conheçam Cristo? Cristo amou os desprezados e os marginalizados pela religiosidade do seu contexto. Quando Jesus veio, Ele amou justamente aqueles que a sociedade da época, aquele que os fariseus e os saduceus, a religião da época, eles desprezavam, que eram geralmente os mais pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, os leprosos. Eles, enquanto os religiosos da época diziam que estas pessoas eram amaldiçoadas por Deus, por isso eram doentes, Jesus veio exatamente confrontando todo o sistema religioso daquela época, porque Ele tem o verdadeiro amor, aleluia. Ele tem o verdadeiro amor. Então, se nós queremos manter as nossas lâmpadas acesas e não perder a festa do noivo, nós precisamos amar como Cristo amou.
Nós precisamos olhar para aqueles que precisam. Nós precisamos olhar para todos. Nós não podemos fazer diferença de um para o outro. Todos precisam ouvir a palavra de Jesus. Todos precisam conhecer os mandamentos de Jesus. Aleluia. Cristo, querido, Ele quer que eu e você entendam. Olha, mantenha a sua lâmpada acesa. Primeiro, conheça a minha palavra, porque se você não conhece o projeto de Jesus, você não consegue caminhar nesse caminho. Se você não conhece os planos de Jesus, você não consegue caminhar nesse caminho. Se você também não tem a essência do amor de Cristo no seu coração, você não consegue amar ninguém. Porque é somente com o amor de Cristo que nós podemos amar aqueles que nos ofendem. Somente com o amor de Cristo nós podemos amar aqueles que nos ofendem. E nós estamos no culto de quinta-feira, culto de busca pelo poder do Espírito, culto de oração, culto de intercessão, culto de milagre. E para nós termos esse milagre, para nós termos esse Espírito em nós, esta unção em nós, para que nós possamos realmente não perder a oportunidade de encontrar o noivo, eu preciso me encher cada vez mais deste óleo do Espírito. As nossas lâmpadas precisam estar acesas. E quando falamos de amor, nós precisamos também ir lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala exatamente o que significa o amor. Se os irmãos ainda não leu 1 Coríntios capítulo 13, é uma grande oportunidade de você chegar em casa, ler esse texto. O amor, ele tudo suporta, o amor não é invejoso, e aí vai, o amor ele suporta tudo, o amor é Cristo, e Cristo suportou tudo por mim, Cristo suportou tudo por você, e nós precisamos também suportar tudo por amor a Jesus, porque Ele está voltando. A qualquer momento nós vamos ouvir: o noivo está vindo. A qualquer momento as trombetas vão soar, aleluia. E se nós estivermos preparados, com as nossas lamparinas acesas, nós vamos ser chamados pelo noivo para entrar para a núpcia, no nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Mas para isso, querido, não adianta você pensar diferente. Se você não conhece os planos de Deus, se você não tem o amor de Cristo no seu coração, você vai dormir, vai cochilar, e o noivo vai chegar. Você pode até levantar como as noivas fizeram, mas vai faltar para você o óleo. Vai faltar para você o óleo, você não vai estar preparado. Alguma coisa vai estar acontecendo, você vai estar ocupado com alguma coisa, e você vai perder a festa nupcial. Lâmpada acesa, poder do Espírito. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Guardai o óleo em vossos corações, pois ele é a essência do amor de Cristo, que nos ilumina até o dia de sua vinda. Guardai a essência do óleo, a essência do amor, a essência da busca da palavra, porque é isso que vai manter você aceso, vai me manter aceso, vai me manter guardando, vigilante. Vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia que Ele vai voltar. Ele pode voltar daqui a 5 minutos, Ele pode voltar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, nós não sabemos o dia que Ele vai voltar, e para isso nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas. Nós precisamos estar cheio de óleo, nós precisamos estar cheio da palavra, cheio do poder de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, cheio do amor no coração, por almas que estão perdidas, por pessoas que estão indo para o inferno, e muitas vezes nós nem sequer damos conta disso. Nós precisamos buscar as almas que estão perdidas neste mundo afora, e nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados por isso, porque Ele deixou talentos nas nossas mãos, sim ou não? Esse mesmo Evangelho de Mateus, se não falo em memória, no capítulo 24, vai falar dos talentos. Deus, 5 talentos para um, 2 talentos para outros, e 1 talento para outro, isso? E quando o que ganhou 5, chegou até Jesus, e até o dono dos talentos, disse: olha, o Senhor me deu 5, aqui está mais 5, eu tenho 10. E Jesus disse: olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei.
O 2 também a mesma coisa, recebeu 2, ganhou mais 4. E ele falou assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Observa que Jesus falou pouco porque ganhou 5 e falou pouco porque recebeu 2, porque Jesus não faz essa diferença, Ele dá segundo a nossa capacidade. O importante é que nós geremos mais, que nós multiplicamos mais. Mas aquele que ganhou 1 talento, a Bíblia diz que ele temeu o seu Senhor, porque sabia que ele era o homem que colhia onde não plantou. Ele enterrou o talento e quando ele chegou, entregou: aqui está. Eu sei que o Senhor é um homem justo, é um homem que colhe onde não plantou. Enfim, eu fiquei com medo do Senhor e aqui está o talento que o Senhor me deu. Parece que está tudo certo, né? Poxa, mas ele entregou 1 talento, ele devolveu. Mas o que Jesus queria que ele fizesse era multiplicação. Diga comigo: multiplicação. Jesus queria que ele multiplicasse. Jesus queria falar a mesma palavra: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas ele guardou, ele enterrou os seus talentos. Então nós precisamos manter as nossas lâmpadas, esse óleo no nosso coração, para entender que nós precisamos multiplicar os talentos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Qual é o talento que você tem? Qual é o propósito seu aqui na terra? O que Deus quer que você faça aqui na terra? Deus tem um propósito para você. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Não estou falando disso, estou falando de propósito, de ganhar almas para o Senhor. Aleluia, aleluia. Aonde você está, você pode, com a unção do Espírito, com a unção da palavra do seu coração, com a unção do amor de Cristo no seu coração, você consegue falar de Jesus para alguém. Você consegue resgatar alguém da mão de Satanás e dizer: filho, Jesus te ama, Jesus tem um projeto na sua vida. Você consegue. Por quê? Porque Ele nos capacitou para isso. O Espírito Santo nos capacita para isso. A unção mantém as suas lâmpadas acesas. O óleo do conhecimento da palavra, o óleo da essência do amor de Cristo no nosso coração. E por último, querido, não poderia faltar, esse óleo pode representar a essência da oração. A oração. Vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que Ele vai chegar. E quando nós oramos, quando nós dobramos nossos joelhos, nós falamos diretamente com o Pai. Nosso relacionamento é com Ele, a nossa intimidade é com Ele. Então quando nós oramos, nós estamos ligados com Ele. Nós podemos ouvir Deus falar, nós podemos falar com Deus e também podemos ouvir Deus falar conosco. Então se você manter a sua vida de oração, o noivo vai chegar e você vai entrar para a festa. Agora, se você ficar dormindo e não orar, se você achar que oração, eu tenho preguiça, eu não vou orar, eu não sei orar, você vai ficar, porque está faltando o óleo. Aquelas virgens representadas nesse casamento, elas tinham tudo. Elas tinham a lâmpada, tinha até o pavio ali na lâmpada, mas faltava o óleo. Se falta o óleo, não há fogo. Se falta o óleo, falta o amor. Se falta o óleo, falta tudo. O óleo é a presença do Espírito. O óleo é o Espírito Santo na sua vida. O óleo representa o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que leva você a ler a palavra. É o Espírito Santo que faz você amar como Cristo amou. É o Espírito Santo que leva você a orar, a dobrar o joelho e pedir: Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia da igreja. Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. É com o Espírito. É com o Espírito Santo que você consegue manifestar isso, que você consegue expressar. E essa expressão nada mais é do que a luz da lamparina. Não tem a luz da lamparina? O óleo faz você brilhar, o Espírito faz você brilhar. E nós precisamos brilhar todos os dias. Nós precisamos buscar esta unção. O óleo representa a oração. Se estamos cheios do óleo, nossa atenção redobra. Se nós estamos cheios do óleo, do Espírito, a nossa atenção redobra e buscamos toda a orientação pela oração. Diga comigo: pela oração. Pela oração. É na oração, querido, que nós falamos e entendemos a Deus. É na oração que nós podemos ouvir Deus falar conosco. A 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas
já está perto o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai e orai. Sede sóbrios, vigiai e orai. Nós precisamos entender que a oração é o alimento para as nossas almas. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor é o alicerce que vai manter nós de pé. Porque quando nós entendemos o projeto de Jesus, quando nós entendemos o amor de Cristo, nós não desviamos do amor de Cristo, nós não saímos fora, nós enfrentamos, nós vamos ser perseverantes, como os apóstolos foram, nós vamos ser perseverantes, como os primeiros cristãos foram. É que nós vivemos num país livre, nós vivemos num país onde não há perseguição, mas quando nós olhamos para os países que ainda estão em perseguição aos cristãos, quando nós olhamos alguns vídeos que eu vi esses dias, de pessoas sendo mortas, sendo esfaqueadas, sendo mortas a tiros por causa do amor de Cristo, você vê que nós temos toda a liberdade, mas nós às vezes não agradamos a Deus, nós às vezes ficamos escondidos, com as nossas lâmpadas apagadas, nós não buscamos o Espírito, nós não buscamos ser cheio do Espírito, nós precisamos ser cheio do Espírito, para que nós possamos brilhar neste mundo. O brilho que nós podemos transmitir só vem pelo Espírito Santo de Deus, e pela humildade de entender que nós não somos nada sem o Espírito, nós não somos nada sem a graça e a misericórdia de Jesus. Eu e você só estamos aqui por causa da graça e da misericórdia, do amor de Cristo, do amor dele por nós. Nós merecíamos era morte, nós merecíamos era morrer, nós não merecíamos estar aqui, mas Jesus morreu por nós, Jesus salvou a nossa alma do inferno. Jesus está dizendo para mim e para você: eu te amei de uma tal maneira, e eu morri por você, e eu estou aqui dizendo nessa noite: olha, mantenha a sua lâmpada acesa, mantenha a sua lamparina acesa, aleluia, para que você possa encontrar comigo, aleluia, muito em breve. Como diz aqui 1 Pedro: vigiai e orai, porque vocês não sabem, ou melhor, o texto que nós lemos: vigiai porque vocês não sabemos o dia nem a hora em que vou voltar. E aqui 1 Pedro está dizendo: mas já está perto o fim de todas as coisas. Vocês concordam comigo que está perto do fim? Quem concorda, diga amém. Está perto do fim. Não existe um momento melhor do que esse para nós vigiarmos e orar, para nós buscarmos sermos sóbrios, vigiar em oração, manter o nosso foco na palavra, manter o nosso foco no amor de Cristo, manter o nosso foco na oração, na busca pela sabedoria do Espírito, pela sabedoria de Deus. Nós precisamos ter sabedoria. Mateus 25, versículo 12 e 13, ele diz assim: mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, por isso vigiem, né? Vamos lá de novo. Ô glória, saiu daqui, perdão irmãos, bati muito aqui. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Oração. Jesus, ele está alertando nós nessa noite: olha, você precisa manter a sua chama acesa, você precisa manter a busca pelo conhecimento da palavra. Se você não conhece a palavra, você não consegue permanecer. Se você não entende o projeto, você não vai. Se você não tem o projeto na mão, você não consegue construir a sua casa. Se você não tem o projeto na sua mão, você não consegue fazer nada. Porque a Bíblia ensina para nós tudo sobre esse projeto, sobre esse dia que o noivo vai chegar, o noivo vai voltar. E Jesus aqui ele está dizendo: olha, você está preparado? Vigiai. Cheio do óleo da presença de Deus, nossa atenção se afina. Cheio do óleo da presença de Deus, nossa atenção se afina, e a nossa oração se torna o guia para os nossos passos. Cheio da unção, cheio do óleo, nós vamos buscar orar. Quem ora? Quem está cheio da presença, quem tem sede de Deus. Quem tem sede de Deus, busca a Deus. Quem tem sede de ouvir a Deus, busca a Deus. E para isso você precisa manter cheio. Eu acho que o principal ingrediente que podemos representar nesse óleo, além do Espírito, é o conhecimento da palavra. Porque quando nós conhecemos o projeto, eu falo por mim mesmo,
quando eu conheci a Bíblia e comecei a ler a Bíblia de capa a capa, ou estudar e aprender, eu guardei essa fé no meu coração. Eu fui impactado com essa palavra. Eu era um homem que nem era para estar aqui. Deus transformou a minha vida por completo. Deus fez de mim um homem que prega a sua palavra pela misericórdia dele, mas também porque eu meditei nessa palavra dia e noite, e ainda medito nessa palavra, porque quando você medita, o Espírito Santo está vendo que você está meditando, você está interessado, ele vai derramando sobre você porções sobre porções, ele vai derramando sobre você a sua graça e a sua misericórdia. Não é porque eu mereço, não é porque nenhum pastor aqui merece, é pela graça e pela misericórdia, é porque você busca ser cheio através da oração. Então a palavra vem, Deus te dá a palavra, Deus te dá a orientação, mas você precisa do conhecimento. O óleo da presença de Deus tem que ser constante na sua vida, porque aí você vai ser guiado pelo Espírito, e através da oração, na oração Deus vai te dar palavra, na oração o Espírito Santo vai falar com você, vai te orientar, você não vai ficar na beira do caminho. Quando nós estamos cheios do óleo da unção, a nossa vigilância se intensifica, sim ou não? Quando nós estamos cheios do óleo da presença de Deus, nós ficamos mais vigilantes, nós vigiamos mais. Por quê? A nossa sensibilidade aumenta, nós começamos a ver mais as coisas espirituais, nós vemos mais espiritual do que carnal. Tudo aquilo que acontece à nossa volta, eu pelo menos às vezes penso assim: olha, é Deus querendo falar alguma coisa comigo, é Deus querendo me orientar. Opa, eu marquei para ir em tal lugar, não deu certo. Não é maldição, não, é Deus querendo falar comigo, é Deus providenciando alguma coisa. Quando você está cheio, você percebe que tudo, Deus tem um propósito. Mesmo as coisas difíceis que acontecem na sua vida, é Deus que às vezes permite, para que você não faça coisas piores lá na frente, porque você está cheio da unção, você está cheio do Espírito, você não condena ninguém, você não amaldiçoa as pessoas, você não acha que Deus está te castigando. Deus na realidade Ele está te orientando. Cheio do Espírito, nós ficamos com essa vigilância, ela se intensifica em nós, e nós buscamos com fervor a orientação de Deus através da oração. E a pergunta que eu deixo para você nessa noite, para nós: você tem mantido a leitura e o compartilhamento desta palavra? Você tem mantido a leitura e o compartilhamento desta palavra? Você já leu essa Bíblia? Você já leu ela? Você já entendeu ela? Você já fez propósito de leitura, de conhecer, estudar a Bíblia? Que leitura é uma coisa, estudar a Bíblia é outra. Estudar ela na oração. O pastor já até ensinou para nós aqui no domingo passado. Você vai orar, você pega um texto da palavra. Foi o que aconteceu comigo, até compartilhei com o nosso irmão Kleber. Foi o que aconteceu comigo com esta palavra. Eu estava orando na madrugada, o Senhor, e aí as palavras foram embora. Não tem palavra de oração para ficar orando muito tempo. E aí o Senhor fala comigo, Senhor, fala comigo. E aí veio um texto na minha cabeça, veio esse texto das 10 virgens, das 5 prudentes, das 5 loucas. E aí o Espírito Santo foi ministrando esta palavra no meu coração. E ali a oração foi intensificando cada vez mais, e eu chorava na presença de Deus, e Deus foi trazendo esses tópicos, essas palavras. Senhor, obrigado. É assim que Deus fala conosco. É assim que Deus fala. Então na oração você pode pedir: Senhor, fala comigo, Senhor, me explica esse texto, Senhor, eu quero compreender esse texto. Deus te dá a revelação, Deus te dá a instrução através da oração. Você tem mantido a leitura e o compartilhamento dessa palavra? Você tem amado a Cristo? Você tem amado a Cristo? Você tem amado as pessoas como Cristo amou? Você tem orado ao ponto de ouvir Deus? Nós precisamos, meus amados irmãos, com esta palavra, guardar no nosso coração e dizer: Senhor, eu preciso aprender, eu preciso mais desse óleo. A questão aqui não é você ter a lamparina e ter o pavio. Todas elas tinham a lamparina, todas elas tinham o pavio, todas elas se levantaram quando o noivo chegou, mas só 5 estavam preparadas. E às vezes nós estamos dentro da igreja, igualzinho do texto aqui, né? Às vezes nós estamos aqui, a lamparina bonita, com o pavio, né? O pavio bonito,
Talvez o pavio está até branco, nem está fumaçado, não foi queimado ainda. Mas estamos aqui, as lamparinas com os pavis. Mas está faltando óleo lá dentro. E o óleo fica escondido, né? O óleo não aparece, o óleo fica por dentro da vasilha. O óleo é o Espírito Santo. O óleo é aquilo que, como nós lemos aqui, é o seu conhecimento. É o quanto você tem de palavra no seu coração. É o quanto você tem de oração. É o quanto você tem de amor no seu coração. Isto representa o óleo. Se você tem isso tudo no seu coração, em abundância, jamais você vai ficar no escuro. Jamais você vai ficar no escuro. Você vai enfrentar tudo. Você vai amar todos, sem acepção. Não é, isso também não significa que você não vai passar por confrontos. Todos nós passamos por confrontos, mas o amor de Cristo supera. Quando você tem o amor de Cristo, você supera. Você ama como Cristo amou. Você perdoa como Cristo perdoou. Você caminha avante para o alvo que é Cristo. Nós não podemos guardar no coração as mágoas. Nós não podemos guardar no coração as ofensas, as investidas que às vezes o mundo faz em nós. Nós precisamos estar atentos com as nossas lamparinas. Vigiai. Vigiai, porque o mundo também, como a própria palavra diz, que o diabo, ele fica ao nosso derredor, querendo nos tragar. Derredor não é ao redor. Ao redor, eu gosto de dizer assim, ao redor está o Espírito de Deus, os anjos do Senhor. Ao derredor, mais afastado, está o diabo e seus anjos, jogando as setas. Então, se você vacilou, você cai nas armadilhas do diabo. Mas para isso, nós estamos estudando essa noite essa palavra. Mantenha o conhecimento da palavra. Mantenha a oração com fervor no seu coração. Mantenha o amor de Cristo no seu coração. Ame como Cristo amou. Se despe, ou melhor, tira tudo aquilo que você acha que é glorioso para você. Como Cristo, Ele despiu da sua glória. Ele desceu, Ele se humilhou. Ele morreu numa cruz. Ele não precisava disso, mas morreu por mim e por você. E Ele está ensinando para mim e para você. Olha, você tem que fazer igual eu. Você tem que despir da sua glória. Você tem que amar as pessoas como eu amei. Você tem que fazer discípulos. Você tem que multiplicar os dons que eu coloquei na sua mão. Ele vai dizer para você, se você multiplicar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Mas nós temos que ser fiel. Não importa o que você faz. Não importa se você vê 5, 2 ou 1, seja fiel. E multiplique, multiplique, multiplique. Nós estamos no nosso contexto de célula. As células estão multiplicando. As células estão uma bênção, aqueles que estão fazendo. Alguns estão passando por alguma dificuldade, mas todos vão vencer, todos vão prosperar, todos vão ganhar almas para o Senhor Jesus, porque é isso que está no coração de Deus. Multiplicai e enchei a terra. Multiplicai e enchei a terra. No nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé.